Olá! Seja bem-vindo ao programa de videoaulas dos cursos do Senai Rio. Nesta videoaula falaremos sobre o tema de relações de emprego. O objetivo desta videoaula é levar você a refletir sobre a implicação das atitudes e comportamentos nas relações sociais. Preste muita atenção, pois se espera que após esse estudo, você desenvolva as seguintes capacidades técnicas. Reconhecer os direitos e a legislação básica que rege as relações entre empregado e trabalhador no país. Identificar os direitos básicos como trabalhador contribuinte, tendo como referência a legislação previdenciária vigente. Nesta videoaula, você vai conhecer alguns aspectos importantes dos direitos relativos às relações de trabalho e emprego, assunto indispensável para a sua formação profissional. Começaremos com um exemplo prático. Vamos lá! Juan será admitido como operador de produção em uma indústria automobilística. No momento da admissão, a empresa pergunta a Juan se ele quer optar pelo fundo de garantia pelo tempo de serviço. Nessa ação, a empresa agiu de forma correta? Como você acha que Juan deveria responder a essa questão? Instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Todos os trabalhadores regidos pela CLT, os chamados seletistas, têm direito ao benefício. Incluem-se também trabalhadores rurais e safristas, trabalhadores que se obrigam à prestação de serviços mediante contrato de safra, trabalhadores temporários e avulsos e atletas profissionais, como por exemplo jogadores de futebol. A empresa efetua o depósito do valor correspondente a 8% do salário do trabalhador, até o dia 7 de cada mês. Além disso, todo dia 10, a sua conta de FGTS recebe a correção monetária mensal mais juros de 3% ao ano. É importante saber que o FGTS não é descontado do salário do trabalhador, pois é uma obrigação do empregador. Voltando à história do Juan. Se ele está sendo admitido como um trabalhador seletista e o FGTS é um direito dos trabalhadores, logo, na sua admissão terá direito ao FGTS e não precisa optar quanto a isso. Veremos agora mais um direito do trabalhador, a licença paternidade. João se tornou pai hoje. Ele está ansioso para passar um tempo com o bebê. Além disso, precisa cuidar de questões práticas, como registrar o nascimento de seu filho e prestar assistência à sua esposa nesses primeiros dias. Ele se pergunta: como vou administrar essas questões se preciso trabalhar? A licença paternidade é um direito estabelecido em lei, no prazo de 5 dias, contando-se os 5 dias consecutivos a partir do dia útil ao da data de nascimento, de forma a absorver o dia previsto no artigo 473, terceiro da CLT. A Constituição Federal, no artigo 7º, 19 e artigo 10, parágrafo 1º estabelecida no artigo 473, estabelece esse prazo tendo em vista que a gestante necessitará de maior tempo para se recuperar e ter condições de abrigar a criança sem pôr em risco a sua saúde e a do recém-nascido. Assim, o pai prestará o auxílio necessário e os cuidados que uma criança necessita, principalmente nos seus primeiros dias de vida. O próximo assunto a ser tratado é direito ao aviso prévio. Acompanhe. Felipe estava trabalhando quando seu supervisor o chama para uma conversa particular. O supervisor mostra, com indicadores, a situação em que a empresa está inserida. A produção caiu e está sem perspectiva de crescimento. Uma das formas de adequar a realidade seria através da redução de seu quadro de funcionários. Foi quando o supervisor disse a Felipe que, a partir daquele dia, ele estaria cumprindo o aviso prévio. Felipe sabia que tinha sido demitido e ficou impactado com a notícia. Mas, devido à confusão mental, ele saiu da sala sem entender muito bem o que significava exatamente o aviso prévio. E você, sabe o que é aviso prévio? É a comunicação que uma das partes do contrato de trabalho, empregado ou empregador, faz à outra, informando que, passado certo prazo, o contrato se extinguirá. Conforme artigo 487 da CLT e artigo 7º, 21º da Constituição Federal, esse aviso deverá ser feito em no mínimo 30 dias, e sua finalidade é proporcionar um prazo para o empregado procurar novo emprego e o empregador um novo funcionário.
A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso. Ou seja, se o empregado deveria cumprir 1 mês de aviso prévio, ele receberá esse valor de salário mesmo sem trabalhar. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Isso significa que se o empregado deveria cumprir 1 mês de trabalho, mas por algum motivo não pode ou não quer, ele terá em sua rescisão o desconto relativo a 1 mês de salário. Durante o prazo de aviso, e se a rescisão tiver sido realizada pelo empregador, o horário normal de trabalho será reduzido em 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. O objetivo principal do aviso prévio é oportunizar ao empregador e ao empregado a possibilidade de se organizar diante da rescisão do contrato de trabalho. Vamos abordar agora como funciona a extinção do contrato de trabalho. A extinção do contrato de trabalho pode ocorrer por decisão do empregado, do empregador e de ambos, desaparecimento do sujeito ou quando se tem prazo determinado estipulado em contrato, como no caso das vagas temporárias. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão de contrato de trabalho firmado por empregado com mais de 1 ano de serviço só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego. No caso de menores de 18 anos, seus responsáveis legais precisam estar presentes no momento de assinar qualquer documento que comprove o recebimento da indenização que lhe for devida. Na rescisão do seu contrato de trabalho, você terá alguns direitos garantidos como: 13º salário. Deverá ser pago ao empregado na proporção do tempo trabalhado, de 1/12 para cada mês de efetivo serviço, considerando como mês integral, parcela igual ou superior a 15 dias. O empregado fará jus ao 13º salário quando for dispensado sem justa causa, ou ocorrer pedido de demissão do empregado no término do contrato de trabalho por tempo determinado. Férias. Pagamento de férias acrescido de 1/3 do seu valor. Artigo 7º, 16º da Constituição Federal. Férias adquiridas. O empregado receberá o valor das férias adquiridas quando seu contrato de trabalho for rescindido por qualquer motivo. O valor da indenização corresponde ao valor do salário do empregado na época da rescisão. Férias proporcionais. Se a rescisão do contrato de trabalho ocorrer no período aquisitivo, o empregado terá direito à indenização das férias proporcionalmente ao número de meses trabalhados, como estabelecido pelo artigo 147 da CLT. FGTS. Quando o empregado pede demissão, ele recebe na conta vinculada do FGTS os valores relativos aos depósitos referentes aos meses trabalhados, contando também com o mês da rescisão. Na hipótese de desligamento solicitado pelo empregador, sem justa causa, o empregado tem direito à importância igual a 40% da soma de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho. Agora veremos os direitos previdenciários previstos na Constituição Federal. Direito previdenciário tem por objetivo o estudo e a regulamentação da Seguridade Social, que é um sistema de proteção social que abrange aos programas sociais de maior relevância, como a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. A Previdência Social é organizada pelo Ministério da Previdência Social e tem por objetivos: cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. O segurado e seus dependentes têm uma série de serviços e benefícios oferecidos pela Previdência Social. Vamos ver alguns exemplos a seguir. Aposentadoria. Existem 4 tipos de aposentadoria concedida pela Previdência Privada: a aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Auxílio acidente. É pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho. É concedido para segurados que recebiam auxílio doença.
Auxílio-doença. O benefício é concedido ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. Auxílio-reclusão. Os dependentes do segurado que for preso por qualquer motivo têm direito a receber esse auxílio durante todo o período da reclusão. Pensão por morte. Benefício pago à família do trabalhador quando ele morre. Salário-família. É o benefício pago na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados de qualquer condição, até a idade de 14 anos, ou inválido de qualquer idade. Salário-maternidade. As trabalhadoras que contribuem para a Previdência Social têm direito ao salário-maternidade, nos 120 dias em que ficam afastadas do emprego por causa do parto. Seguro-desemprego. É uma assistência financeira temporária a trabalhadores desempregados sem justa causa, para auxiliá-los na manutenção e na busca de emprego, provendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. Como você pode ver, são muitos os benefícios que podem ser concedidos por meio da Previdência Social. É importante que você se mantenha informado em relação a todos eles. Muito bem, chegamos ao fim desta videoaula, que tratou sobre o tema Relações de Emprego. Não deixe de assistir às outras videoaulas. E até a próxima!